Fala, meus amigos, tudo beleza? Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Este é o quadro Jesus não é o Messias. Bom, essa aqui já é a parte 4, eu vou falar sobre a descendência de Davi. Bom, por que que ele não é? Simplesmente porque ele não cumpre este requisito, ou esse requisito. O que acontece? Já tem 3 partes, vai ficar na playlist. Assistam as outras que eu deixei. Tem a parte 1, de 1 até 3, onde eu estou tratando de cada requisito que o tal Messias, prometido na Tanar, teria que cumprir. Lembrando, vou falar uma coisa com vocês. Então você, Fábio, defende o judaísmo? Não. Você está dizendo que o judaísmo é verdadeiro? Não. Mas apenas pegando os textos que os cristãos entraram na onda, de penetra, na verdade, e disseram que o tal Jesus simplesmente cumpriria esses requisitos e que ele seria o Messias. Mas na verdade não é Messias coisa nenhuma, porque se você pega os textos, se você pega as chamadas profecias, nada ali se cumpre. Foi apenas o quê? Uma interpretação forçada para dar sentido àquilo que eles colocaram e inventaram, porque foi uma coisa muito inventada, foi muito mal feita, e é só você analisar e vai ver que não se cumpre. Na verdade não vai vir Messias nenhum, mas esse que eles colocam como se fosse, nunca foi. Entendido isso? Então vamos continuar. Então eu estou pegando cada ponto do que seria o requisito para o Messias, lembrando que esse conceito é um conceito da religião judaica, então tem que ir à fonte judaica, e não o que os cristãos estão falando. Então, Fábio, você está dizendo que os cristãos estão mentindo? Sim, todos são mentirosos. Em relação a este ponto de Messias, sim, tá? Todos eles mentem, porque Jesus nunca foi Messias de coisa nenhuma, certo? E eu quero ver que alguém tem coragem de debater comigo isso, tá? Muito bem, vamos lá então, vamos aqui ao que interessa. Olha só, vamos pegar os salmos, ou melhor, as profecias, as passagens messiânicas, ou profecias messiânicas, estão em 2 Samuel 7, versículo 12 ao 16, Salmo 89, versículo 29 ao 37, 1 Crônicas 17, 11, 1 Crônicas 22, 10, 2 Crônicas 7, 18, Isaías 11, versículo 1 em diante. Eu não vou ler tudo não, certo? Vocês podem ler, procurar. Eu vou ler apenas 2 passagens em relação a isso, e depois eu vou colocar o Novo Testamento que prova que realmente esse tal Jesus não cumpriu coisa nenhuma, certo? Vamos lá então. Aqui, ó, Salmos 89, 29, versículo 29 e 37. Diz assim, ó: E conservarei para sempre a sua descendência e seu trono, como os dias do céu, ou seja, seria para sempre, né? Ou algo próximo a isso. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão. Que parada é essa? Sem zoeira, gente. Só para usar um pouquinho. E a sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Ou seja, está falando de descendência. Então o trono, está falando aí, isso aqui é profecia messiânica. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha no céu é fiel. Então está falando que esse trono duraria para sempre, claro, na pessoa de quem? Do Messias. Agora vamos a outra passagem, olha, Isaías 11, versículo 1 e 2. Você pode ler o capítulo todo. Eu já li isso aqui tudo. Onde alguém vai dizer, por que não leu o capítulo todo? Porque não vai dar tempo no vídeo, senão vai ficar uma coisa muito grande. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, né? E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso aqui é Isaías 11, versículo... Só li o 1 e o 2. Isso aqui é profecia messiânica. Pergunte a qualquer judeu. Então, muito bem, gente. Isso aí está falando o quê? Que
quando você vê na Bíblia falando descendência, está falando de sangue. Teria que ser o quê? Uma descendência de verdade. Não um cara adotado. Certo? Mas o que acontece? Jesus ele cumpriu esse requisito. Ele cumpriu esse requisito de ser filho ou descendente de Davi. Não! Ele cumpriu isso porque você vê o que? Diz ali que o tal José teria o que? Ele seria da linhagem de Davi. Só que Jesus não é filho de José e ele teria que ser filho de um pai humano. E na verdade Jesus ele é o que na Bíblia? O filho do pombo, não é? Que decepção, não é, gente? Que decepção. Mas vamos lá agora. Vamos pegar o próprio texto para desmascarar essa mentira. Muito bem, vamos lá. Olha só. Olha que interessante. Vamos pegar a genealogia. Se você pegar as duas genealogias, ela vai ter divergência ali. Então pega aqui, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, Mateus 1,16 e Lucas 3,23. Esse Jacó aqui não é o pai de... Não é o pai do José lá que seria vivido no Egito e o pai das 12 tribos. Não. Esse aqui, o patriarca lá não. Esse aqui é outro, mas também tem. Mas você vai ver que no outro versículo que está em Lucas tem divergência. Mas olha só. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, e você vai pegar a genealogia, leia todo o capítulo 1 de Mateus, está pegando a genealogia passando por Davi, só que a genealogia acaba em quem? Em José. Mas ele não teve o que relação para ter o que para nascer Jesus. Os outros filhos sim que aparecem ali na Bíblia. Então aqui você vê o seguinte, que ele não é filho de José. Não poderia ser a tal profecia, vamos chamar assim. Não diz que ele seria um filho adotado, mas ele teria que ser descendente mesmo. Então olha aqui, ó. E o capítulo 3, versículo 23 de Lucas, olha como contradiz. Ó. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Aí esse José, filho de Eli, já muda. Mesmo assim, como se cuidava por quê? Porque ele era filho o quê? Adotivo. E ele era o quê? Voltando para mim, ele era o filho do pombo, filho do Espírito Santo com Maria, só de Maria. Mas vamos ver aqui, ó. Olha só. Olha como é que diz aqui, ó. Olha aqui. Lucas 1, 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: como se fará isto? Quando o anjo teria dito para ela, não riam, não, gente. Anjinho falando com pessoas. Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o espírito pombo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então tá aqui, ó, Lucas 1, 34 e 35. E agora vamos para o capítulo 1 de Mateus, versículo 18. Ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Pombo. Então, voltando aqui, esse tal Espírito Santo aí, o Espírito Pombo, ele teria descido sobre ela, sabe, e engravidado. Ah, mas foi sem relação. Bom, como que sem relação? Impossível isso, tá? Mas ele foi lá e deu umas trepadas nela. Aí ele, claro, para modificar, dizer que foi milagre, sem relação, e envia uma outra pataquada. Mas ele era filho de quê? Esse Jesus, ele era filho de Davi, de José? Alguém vai dizer, não, mas a Maria, ela era filha, ela era descendente de Davi. Conversa fiada. Onde você vai ver isso? Em lugar nenhum. Você vai ver algo parecido, se eu não me engano, acho que em Romanos, que vai dizer que Jesus nasceu, ele era descendente de Davi segundo a carne. Aí, para tentar dizer que o tal Jesus, ele cumpriu esse requisito de ser descendente de Davi. Mas é uma mentira, sabe por quê? Porque você vai ver, quando a Maria está com a sua prima, ela está ali, ficou um tempo, e ela era o quê? A prima de Maria era a esposa de um sacerdote, então, ou seja, tribo de Levi. E ela, para comer coisas que estavam ali,
tinha que pertencer. Então mostra que não tem descendência de Judá coisa nenhuma, e muito menos de Davi. Então, gente, só isso aqui, eu mostrei esses versículos para quê? Só para a gente frisar o seguinte: quando você pega a genealogia, só a genealogia já mostra que a genealogia vai até José e para. Por quê? Porque o requisito, conforme os dois primeiros textos que eu li, eu citei outros, mas não passei aqui, vocês podem ler. O Messias teria o quê? Ou o Mashiach teria que cumprir o quê? Ele teria que ser filho ou descendente, melhor dizendo, descendente sanguíneo mesmo de Davi. Teria que ser da linhagem. E ali diz que José era, mas Maria não. E a genealogia termina nele. Ele não é filho, não poderia ser filho adotivo, não poderia ser pela fé. Aí os pastores vão inventar o seguinte, porque esses caras são mentirosos, todo o cristianismo mente em relação a isso. Vão dizer, não, mas isso foi pela fé. Alguns pastores chegam a dizer, sabe o quê? Olha a cara de pau desses canalhas. Chegam a dizer que o espírito pombo pegou o esperma ali, um esperma de José, e colocou no útero de Maria. Olha a babaquice. Onde está isso, gente? Tanto que eles nem tinham essa noção nessa época. Porque eles estão inventando isso para poder o quê? Manter a mentira lucrativa deles. Olha como que esses caras são mentirosos. Como eles são picaretas. Então aí você vê, o próprio texto mostra. Já desmente, porque ele teria que ser o quê? Descendente. É o que? Descendente de verdade. Não é pela fé, não é adotivo, não. Ele não poderia ser o filho do pombo com o marido, ele teria que ser filho de alguém que descende de Davi. Mas a própria, além das duas genealogias que você tem nesse livrinho aqui, ó, as duas genealogias que existem ali, elas provarem que ele não é o tal Messias, elas entram em contradição. Vocês podem ver que a genealogia é totalmente diferente tanto de Lucas quanto de Mateus. E engraçado que a de Lucas, ela vai retrocedendo até Adão, para querer dizer o quê? Que esse Messias seria do mundo todo. E já Mateus bota lá até Abraão, para querer o quê? Colocar somente os judeus. Então você vai ver que isso é sempre uma mentira. E essa mentira, a mentira, quando você vai questionando, ela se revela uma mentira. Porque a verdade, quanto mais você questiona, mais ela se mostra verdadeira. Entenderam? Então, mais uma prova de que esse Jesus não é o Messias. Por quê? Porque ele não cumpriu esse requisito. Ele teria que ser descendente de Davi, descendente mesmo, não adotado, não um filho de pombo. Pode ficar com raiva, não estou nem aí, mas você está seguindo. Digo você não, meus amigos aqui não. Aqueles sim que seguem estão seguindo a mentira. Os cristãos seguem a mentira da mentira. Primeiro que não vai vir Messias nenhum. E esse aí que eles inventaram é pura mentira. Ou seja, vocês pegaram uma lenda e tacaram outra em cima para dizer que cumpriram alguma coisa. E na verdade não cumpriram nada. O próprio texto de vocês desmente essa palhaçada, tudo bem? Eu vou parar por aqui, vou deixar aí o clube de membros para quem quiser ajudar ainda mais o trabalho e quiser conhecer os nossos membros, fique à vontade. Lembrando que o clube de membros você não é obrigado, certo? E peço também a vocês que compartilhem, curtam, comentem, se inscrevam, você que não é inscrito, e quem já é inscrito, tragam outras pessoas para se inscrever, tudo bem? Então estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima, sucesso e tchau, tchau. Os cristãos esperam Jesus voltar, dizem que ele vai voltar, e ele nunca volta. Sabe por quê? Porque quando ele morreu e subiu para o céu, provavelmente ele deve estar preso à órbita de algum planeta pela força gravitacional. E agora está lá, rodando, sabe Deus até quando. Vai voltar nunca.